Parece que você tem tudo. Chris sentiu uma estranha melancolia, um sentimento de que ele não deveria procurar pelo homem mais, mesmo que ele nunca tenha feito isso desde o começo. Olá, meu nome é Eric e você provavelmente não me conhece. Mas enfim, eu acho que eu descobri tudo sobre o Forgotten Man. E eu sei, é uma afirmação muito grande, mas fica comigo que você vai entender. O Forgotten Man, desde a primeira vez em que ele apareceu, sempre foi enigmático. Até o capítulo 2 continuou sendo tão enigmático quanto a sua primeira aparição. Mas com a vinda do terceiro e quarto capítulo, podemos então ter um vislumbre de qual o significado dele para a narrativa, sendo basicamente um NPC que é relacionado ao passado daquele mundo e também ao passado de Chris. Talvez você esteja confuso sobre a parte de estar relacionado ao passado de Chris, mas basicamente, no terceiro capítulo, no local onde você encontra o ovo secreto daquele capítulo, além de conseguirmos falar com o Forgotten Man, coisa que nunca tinha acontecido antes, afinal todas as vezes ele só entregava o ovo e gesticulava no máximo, nós também conseguimos falar com certas cartas que eram de Chris, que afirmam que ele cresceu e que isso não deveria ter acontecido. Uma das cartas então revela que elas eram fotocópias, ou seja, impressões de uma carta normal, e depois de falar com essa carta, uma outra carta vermelha adiciona isso, dizendo que as cópias eram monocromáticas, mas que Chris havia as colorido com carinho. Normalmente a palavra monocromática refere-se a quando algo é de uma tonalidade específica, ou seja, apenas tons de verde, apenas tons de azul, apenas tons de roxo. Mas o fato da carta ter dito que ela foi colorida com carinho, comprova que antes de Chris ela não possuía cor, ou seja, ela estava no espectro preto e branco ou cinza. Essa parte confirma que Goners de Undertale são cópias de algo, mas não é nisso que eu quero dar foco nesse vídeo. O ponto principal é que uma última carta revela algo bastante interessante. Todas as cartas ali de Main Country eram de Chris. Ele as criou para trapacear quando jogando contra o seu irmão Ezreal. Ou seja, aquela parte inteira está fortemente relacionada a Chris e as mentiras que o mesmo criou. Isso vai ser bastante importante ao longo do vídeo, então lembre-se disso. E a última interação importante desse lugar, antes de falar com o próprio Forgotten Man, óbvio, é a carta que está usando um binóculo. Ao interagir com ela, ela diz algo nada a ver, mas após a frase, ela sai da frente do binóculo e nós podemos usar ele para ver o que a carta estava vendo. E olhando pelo binóculo, vemos um lugar cinza, mas isso eu vou cobrir em outro vídeo. E eu acho que o capítulo 5 deu a resposta pra gente de onde fica esse lugar. Mas indo então falar com Forgotten Man, ele diz algo sem nexo e então após selecionar as opções corretas, ele nos entrega um ovo como sempre. Ok, agora indo para o ovo do quarto capítulo, nós nos deparamos com uma espécie de hospital, onde falando com uma carta, ela age como uma recepcionista e nos diz que os pacientes estão esperando por nós. Mas o que importa mesmo é que ao interagir pela segunda vez, a carta vai dizer que ela sabe que talvez seja muito pequena para uma secretária, mas que substitutos não possuem o direito de reclamar. Mas já já a gente volta nisso. O que importa é o que acontece nessa sala desse ovo, onde basicamente tem uma pia, e ele também está lá. Atrás da árvore, ele aponta na direção de um quadro de uma árvore que está sendo pintado. Indo no quadro que está sendo pintado por alguém, ao ver o quadro percebemos que ele nem sequer pintou a casca da árvore. Seguindo para baixo dessa pessoa, encontramos um quadro para pintar. Nele, tentamos pintar o que vimos atrás da árvore, mas ao tentar fazer isso, é como se a caneta se perdesse no próprio caminho, então Chris novamente tenta desenhar de novo e de novo por cima das linhas que ele já havia feito antes. Muitas vezes, ele rasurava ou mudava o desenho para algo completamente diferente. Então ele começa de novo, e de novo, e de novo. Depois de tantas repetições, os movimentos começaram a ficar mais rápidos, até que sem olhar, Chris completou o desenho em uma grafitada. No fim, devido aos inúmeros desenhos feitos um em cima do outro, o quadro não passava de uma mancha monocromática. Então, por cima da mancha monocromática, ele pintou uma árvore. Após completar o desenho, Chris se levanta, mas o grafite continua preso entre seus dedos. O grafite ainda estava se movendo, como se estivesse desenhando um formato ainda não visto. Do tinteiro ao lado, Chris consegue pegar um ovo. Lembra da pia que eu falei no começo? Caso você tente lavar sua mão na pia, será dito que parte do grafite continua presa em você. Você nunca vai conseguir se lavar de tudo, e a gente já vai voltar nisso. Antes de falar do Forgotten Man, acho que eu preciso explicar o que tudo isso significa. Os primeiros 2 ovos não são tão importantes.
Mas as coisas começam a se conectar e fazer sentido a partir do terceiro ovo. Ele está presente em um local cheio de cartas que Chris criou para trapacear, ou seja, para mentir. O quarto ovo se encontra em algo que parece um consultório médico, onde você pinta o quadro da mancha com a árvore na frente, e que o recepcionista é uma carta que diz que substitutos não possuem o direito de reclamar. Só existe um tipo de tratamento médico que poderia envolver o ato de pintar. O que eu quero dizer com isso é que ali era um consultório de terapia, possivelmente para que Chris lidasse com algum trauma, um trauma relacionado ao que ele viu atrás da árvore para que assim ele pudesse pintar. Mas no fim, ele apenas pinta uma árvore por cima de tudo, mesmo que ele tenha conseguido completar o desenho. Ele sabe o que ele viu. Ainda que o desenho tenha virado uma mancha monocromática, bastava que ele desenhasse em outra tela, mas por cima de tudo, ele ainda resolve pintar a árvore. É quase como se ele estivesse redigindo a sua memória. Agora, por que isso importa? Lembra que o ovo do terceiro capítulo está associado a mentiras? Esse não é o único lugar em que algo desse tipo ocorre. Basicamente, em uma sala secreta do capítulo 4, nós encontramos um profeta que diz o seguinte: o outro lado da sua mente. Você esqueceu algo lá? Caso você tenha pego o ovo do terceiro capítulo que já está associado a trapaças e mentiras, e responder que sim, você esqueceu, ele vai te chamar de mentiroso, suas mãos estão brilhando, vai falar sobre cartas e tickets e sobre um traço repetido, e que tudo está claro. E depois disso, ele diz que seria mentira se dissesse que entende, e completa ao dizer: nós todos somos mentirosos agora, e que é divertido ser um mentiroso. Tendo em vista tudo isso que eu apresentei agora, vamos rever o ovo do quarto capítulo. Em uma sala de terapia, nós completamos um desenho depois de repetidas tentativas no mesmo quadro. Mesmo sabendo a forma completa, ele acaba sendo rasurado e fica parecendo uma mancha monocromática, que por cima pintamos uma árvore. Ao levantar-se e tentar lavar as mãos, Chris não consegue tirar todo o grafite de si, e é dito para nós que nunca podemos lavar completamente o grafite. Tendo a perspectiva de que os ovos estão relacionados à mentira, eu proponho uma interpretação interessante dessa cena. Chris sabe o que viu atrás da árvore, afinal ele, em uma grafitada só, conseguiu terminar o desenho. Mas mesmo sabendo a forma completa do desenho, ele prefere dizer a todos que ele não conseguiu ver o que aconteceu naquele dia. Que dia? Você me pergunta? Do que eu tô falando? O dia em que 10 desapareceu. Se você viu meu vídeo sobre as sweepstakes, você já deve estar familiar com a frase da criança seguindo a cauda pontuda. Mas eu cometi um erro de tradução nessa parte. A frase corretamente traduzida é: as crianças seguiram a cauda pontuda, ou seja, eram mais do que uma criança. Tendo em vista tudo de estranho relacionado ao desaparecimento da 10, saber que eram crianças e não somente 10 sozinha, muda tudo. Quem estava junto de 10 no dia em que ela sumiu foi Chris. Chris viu o que aconteceu, mas se recusou a contar a todos por algum motivo. O grafite não lavado é a analogia para a culpa que ele carrega, que nunca vai diminuir, e a árvore é uma analogia ao fato de ele estar mentindo que não viu o que aconteceu naquele dia, pois havia uma árvore na frente. Essa teoria já era bem forte antes da vinda do quinto capítulo, e o seu ovo. Eu não consigo ver um mundo em que ela não é verdade, porque basicamente na sala onde você consegue o quinto ovo, isso acontece. Ele está atrás da árvore. Bem, tem um homem aqui. Ele oferece a você algo. Tá bom? Você recebeu um ovo. Pedir por mais. O homem coloca a mão levemente no seu ombro. E ele mostra a palma vazia dele. Ele coloca os dedos dele na boca dele. Ri. E balança a própria cabeça. Parece que você tem tudo. Ele acena um tchau a você. Olhando para longe. Depois de um momento. Chris sentiu uma estranha melancolia. Um sentimento de que ele não deveria procurar pelo homem mais. Mesmo que ele nunca tenha feito isso desde o começo. Não há mais um homem aqui. Mas no ombro de Chris, o peso continua. Um peso que foi carregado longe e longe na distância. Ei, calma aí. Chegou até esse ponto do vídeo, você não deixou o like, você não se inscreveu, você não comentou nada, você me odeia, mano.
Se me odeia, você fala, que aí eu paro de fazer vídeo pro YouTube e acabou. Mas se você gosta do conteúdo que eu tô fazendo, então deixa o like aí, cara. Se inscreve, comenta alguma coisa, tanto faz, paçoca. Você viu essa parte aqui do vídeo, você comenta paçoca, acabou. Só pra eu saber, né? Assim, que vocês estão curtindo o que vocês estão vendo. Enfim, era só isso que eu queria dizer mesmo. Deixa o like, compartilha, se inscreve, comenta alguma coisa aí. Vamos voltar pro vídeo. Esse peso que foi carregado por um longo tempo é a culpa que Chris possui, por mentir ao dizer que não conseguiu ver o que aconteceu naquele dia porque havia uma árvore na frente. Mas o interessante é a frase antes dessa conclusão. Chris nunca procurou pelo Forgotten Man, nunca procurou pelos ovos. Mas afinal de contas, o que isso quer dizer para nós? Você já deve ter se perguntado, ué, ninguém questiona quando Chris some e vai para outra dimensão pegar um ovo e volta como se nada tivesse acontecido? Sabe por que isso não acontece? Chris nunca saiu do lugar. Hora de falar um pouco sobre o Forgotten Man, mas para que a minha análise dele faça sentido, eu vou ter que emprestar uma teoria da comunidade. A teoria do dispositivo. Acho que ninguém no YouTube brasileiro teve coragem de cobrir essa teoria, então eu vou resumir sem dar nenhum ponto de apoio, só vou dizer qual é o argumento principal dessa teoria. Basicamente, a teoria diz que o universo de Deltarune é dividido entre camadas, e essas camadas são Deltarune, o dispositivo de Gaster e o mundo real. O dispositivo de Gaster é o que controla tudo o que fazemos na tela de criação de personagem, lá no primeiro capítulo, além de controlar as partes dos saves, seleção de capítulo e entre essas coisas. Ou seja, o mundo de Deltarune, de acordo com essa teoria, funciona assim: mundo real, camada em que Gaster reside e Deltarune. Mas eu proponho uma aproximação um pouco diferente. Em vez de apenas controlar as partes tipo a Gunner Maker Sequence, os saves e a seleção de capítulos, o Gaster tem total controle do programa, não tipo uma simulação. Ele possui capacidade de permitir ou bloquear o nosso movimento, mover, acelerar ou desligar a câmera, e etc. É como se o dispositivo de Gaster funcionasse como um tradutor para os nossos movimentos e ações, e ao mesmo tempo como uma TV que retorna ao mundo de Deltarune em tempo real. Essa teoria tem muito mais coisa, mas eu vou parar por aqui, porque é isso que importa para esse vídeo. Ok, agora vamos lá. Tendo em vista que o Gaster é quem está no controle de tudo, o que isso traz de novo para a mesa? E o que isso tem a ver com Forgotten Man? Eu já chego nessa parte. Durante nossa jogatina de Deltarune, se você manteve seus olhos abertos, você talvez tenha notado algumas coisas estranhas durante os capítulos. A maior parte do tempo que jogamos ele, nossa câmera age como você esperaria que uma câmera de um jogo haja. Mas você nunca achou estranho que quando Halsey pede para que fechemos os olhos e pensemos em algo, por exemplo na Suzy, onde nossa câmera muda completamente para ela e junto a isso perdemos o controle de Chris? Você nunca achou isso estranho? Enfim, eu já chego na explicação disso também. Bem, e com a vida do último capítulo, o Halsey deixou bem claro saber que está dentro de um jogo, afinal ele sabe dos botões, ele fala dos status e ele fala do menu de configurações e etc. O Halsey sabe que ele está em um jogo e ele sabe da existência do jogador, e o Halsey sabe da câmera, ele sabe como o jogador vê o mundo, e ele não é o único que sabe disso. O próprio Gerson sabe que sem a câmera, Chris consegue se mover por vontade própria. Seguindo essa linha, existem momentos onde fica bem claro os cortes da câmera, e eles acontecem quando os capítulos acabam, especialmente no fim do capítulo 1 e no capítulo 2, Chris diretamente faz algo antes da câmera ser cortada, tipo os olhos vermelhos ou erguer a alma. E eu sei, você poderia dizer que é só porque o jogo precisa acabar, e etc. Mas pensa bem, quando o jogo estiver pronto, isso ainda vai fazer sentido? Óbvio que não. As cenas continuarão sendo cortadas, como se desse um time skip durante o tempo que não estamos vendo. Mas ok, vocês talvez ainda estejam pensando, nada a ver, mano. Então assiste essa sequência aqui e me diz o que tem de estranho entre elas. E aí, conseguiu ver algo diferente? Não? A Toriel estava calma na segunda cena. No primeiro capítulo, quando estamos atrasados, ela nos diz para irmos rápido, pois temos escola, mas isso não se repete no segundo capítulo. Ela não apressa a gente em nenhum momento, e mesmo assim, a Suzy reclama que chegamos atrasado. Como isso aconteceu? O que aconteceu entre sairmos de casa e chegar na sala da escola para estarmos atrasados? E eu sei que você pode estar se perguntando aonde que eu tô indo com isso, mas confie em mim, isso vai ser importante. Eu acredito na possibilidade real de alguém da escola estar relacionado ao plano de Chris. Afinal, no primeiro capítulo, a porta do armário fecha, sendo que nós sabemos que isso não acontece sozinho. É só lembrar que a porta da casa da Toriel, no terceiro capítulo, ficou aberta do começo ao fim, tanto que Undyne e o Cavaleiro chegaram por ela. Ou seja, alguém tem que ter fechado a porta. E é justamente durante o corte da câmera que chegamos atrasados na escola, nesse início do capítulo 2,
e Chris conversa com a mesma pessoa que o ajudou com o armário, mas eu não vim aqui para discutir sobre essa pessoa que faz parte do plano. O que importa é que, mais uma vez, a câmera priva a gente de certas informações. E isso não acontece só nessa cena do capítulo 2, ou nas finalizações de cada capítulo. Isso acontece a todo momento que estamos andando em Hometown. Observe o mapa de Hometown rapidinho. E aí, notou algo estranho? Nada? Cadê a parte de baixo dos apartamentos? Cadê a parte de baixo daquelas casas? Simplesmente não tem. A câmera desde sempre esteve escondendo informações do jogador. Ok, agora que chegamos aqui finalmente, podemos começar com o prato principal desse vídeo. Você talvez tenha conectado as peças você mesmo a esse ponto do vídeo. A sala dos ovos também deve estar sendo afetada diretamente pelo controle da câmera, mas não por Gaster. Exatamente como previsto na teoria dos dispositivos anteriormente citada, no caso, refrescando sua memória, aquilo que eu disse sobre o mundo real dispositivo de Gaster Deltarune. Para começar, eu tenho que falar que o Forgotten Man com certeza sabe que está em um jogo. Ele diretamente cita Deltarune, mas não a lenda de Deltarune, porque quando a lenda é citada, ela normalmente aparece separada. Ele diz o nome do jogo, mas não só isso. Como a carta de Dia dos Namorados comprova ainda mais o fato de que ele nunca parece estar falando da lenda. No caso, essa carta aqui. É uma carta estranha, mais ou menos legível. Mas se você forçar os olhos, forçar o seu coração, por algum motivo você sente como se conseguisse entendê-la. Bem, feliz ano novo. Ou será ano velho? Bem, de qualquer jeito, como está Deltarune? Enquanto você pacientemente aguarda, o tempo está passando. Teve até um rumor de Dia dos Namorados. Que absurdo. Todo dia é um dia de amor. Se você acredita nisso. Você acredita nisso? Então, o propósito dessa mensagem? Eu quero ajudar. Sim, tinha alguém que eu queria ajudar. Mas parece que eu esqueci quem era. Sim, é meio irônico. Mas parece que eu esqueci. Será que era eu mesmo? Não. Bem, talvez. De qualquer forma, quando eu vê-lo, eu tenho certeza que saberei. Eu nunca esqueço alguém que eu não lembro. Você vai me ajudar? Você é uma pessoa excêntrica. Respondendo uma carta em voz alta. Mas parece confiável. Estarei contando com você. Agora coloque sua jaqueta e lave sua cara. Ou lave sua jaqueta e coloque sua cara. Não necessariamente nessa ordem. Ou em qualquer ordem. Até logo. Houve um som de passos, como se algo estivesse indo embora. E a carta sumiu. Uma das teorias que eu vi muita gente falando é que o Forgotten Man seria o Gaster daquele mundo. Assim como os NPCs de Undertale existem em Deltarune, o Gaster não seria diferente. E a teoria diz que o Gaster de Deltarune teria sido apagado pelo Gaster de Undertale. Mas eu discordo disso. Eu tenho outro ponto de vista. Antes de falar sobre a identidade real do Forgotten Man, eu preciso falar um pouco sobre como você normalmente chega nele. Tudo relacionado ao Forgotten Man acontece de forma estranha. Para chegar nele no capítulo 1 e 2, você precisa ficar indo e voltando em uma sala, e a característica dessa ação é que a música reseta a cada vez que você troca de sala. Se isso não te parece familiar, deixa eu refrescar sua memória. Patch incompatível. Aí o jogo trava e a música começa a falhar. Se você pegar o ovo que ele te dá e tentar arremessar fora, tudo que você vai conseguir é uma mensagem dizendo que ovo, e o ovo vai permanecer no seu inventário. Soa familiar? Não importa o que eu fizesse, eu não podia mover ou jogar o ovo fora. Eu tentei clicar repetidamente, e no final, tudo que aconteceu foi o ovo fazendo algum tipo de som estranho. No último capítulo, temos uma revelação meio que óbvia, mas confirmada pelo jogo. Os ovos não existem. Nunca existiu nenhum ovo. Eles são um erro, um glitch, uma falha, e isso vai fazer bastante sentido mais pra frente. Então mantenham isso em mente.
Ok, agora voltando pro Forgotten Man, pra explicar quem ele é de verdade, eu vou ter que emprestar uma teoria de alguém que vocês talvez já conheçam, a teoria sobre a identidade do Redacted de Undertale feito pelo Matsuhei. Eu não vou entrar fundo sobre cada ponto, eu só vou resumir a conclusão. Basicamente no vídeo, o Matsuhei diz que existe um segundo NPC secreto chamado Redacted. Esse NPC, em teoria, era pra ser uma ideia original do Toby Fox antes de Undertale, que foi criado para fazer parte do trio de esqueletos, sendo mais um esqueleto. E desde aquela época, ele já tinha mantido a piada de que os esqueletos teriam nome de fontes, e que eles falariam nas suas devidas fontes. Naquela época, o Papyrus tinha, por exemplo, o nome de Time New Romance, e ele já tinha um irmão chamado Comic Sans, e Esse terceiro personagem, que é redigido na foto postada por Toby Fox, é o que o Matsuhei ao longo do vídeo vai apresentando provas para chegar à conclusão de que o Redacted era para ser o avô dos dois esqueletos e ele era para ser chamado de Grandpa Sammy. Eu realmente recomendo que você veja o vídeo dele para entender melhor, mas enfim, acho que isso é tudo que importa. Agora, antes de continuar, eu queria adicionar um detalhe. Se você conhece o Toby Fox, você deve saber que ele utilizou várias inspirações de jogos que ele fazia hack rooms ou gostava de jogar quando mais novo. Um desses inúmeros jogos é a série de jogos Modder. Eu não planejo entrar em detalhes sobre a história dos jogos que fazem parte dessa série, mas Modder vai ser muito importante para esse vídeo. Começando por Modder 1, nesse jogo, em uma certa zona dele, existe um NPC bastante familiar, eu diria. O nome dele é Forgotten Man. Acho que você já sabe aonde isso vai chegar, mas vamos lá. No jogo, ele aparece bloqueando a saída da zona em questão em que ele está, dizendo que a vida dele é sem sentido, e então o protagonista do jogo Nintendo tem como opção esquecê-lo. Se você esquecê-lo, ele vai desaparecer e parar de bloquear o seu caminho. Mais pra frente, um outro NPC vai se referir ao Forgotten Man de Modder, dizendo que há muito tempo atrás ele era muito conhecido. Agora o que importa mesmo é os diálogos dele. A versão em inglês perdeu muito do significado original do Forgotten Man. Em inglês ele fala sobre como ele não existe, que ele não sabe lidar com gentileza, que ele não quer mais viver sozinho, que as conversas dele são sempre um monólogo, que esteve sozinho desde o dia que nasceu, que sorte e azar não importam, e que às vezes até respirar é demais. Insistindo em falar com ele, vai nos levar a ter uma conversa, onde ele pergunta se nós também fomos esquecidos, que é para nós o deixarmos em paz, e quando fazemos isso, ele desaparece, dizendo que ele nunca realmente esteve ali, e que você não precisava tê-lo notado, você deveria ter o ignorado. Agora, na versão japonesa, ele diz algo bem semelhante ao que eu narrei antes, a diferença é que todos os diálogos são muito mais melancólicos, no sentido de que a localização para o inglês é quase como uma afirmação de que ele não existe, enquanto no japonês ele tem um monólogo basicamente dizendo que ele sente como se não existisse para as pessoas, e por isso ele teme sentir falta das pessoas, porque isso destruiria a capacidade dele de viver isolado. E ao invés de perguntar se somos esquecidos também, ele pergunta se somos um Forgotten Man também. Mas existe um diálogo que foi cortado da localização para o inglês, que basicamente na versão japonesa você vai encontrar uma garota, e essa garota vai dar a você um anel da amizade. E ela diz que algo irá acontecer se você encontrar o Forgotten Man carregando aquele anel. Sabe aquela hora que temos a opção de escolher para dizer que também somos um Forgotten Man? Se você estiver com o anel no inventário, ele vai te chamar de mentiroso, dizendo que já há algo esperando por nós, que a gente vai retornar em Modder mais pra frente nesse vídeo, e também nesse ponto sobre algo estar esperando por nós. Mas enfim, agora que você entendeu isso, o que isso muda? Tudo! Sabendo que o Redacted existe e que ele é um personagem que normalmente está, como o nome diz, redigido ou esquecido, vamos pensar em um personagem que foi redigido e esquecido pelo próprio mundo, que só fala em monólogos, onde a única forma de encontrá-lo é por meio de um glitch, onde nesse glitch ele bloqueia nosso caminho atrás da árvore e após terminar seu papel, ou seja, depois de falar com a gente, ele some e para de bloquear o nosso caminho. Acho que a gente não precisa pensar tanto assim. Antes de continuar, eu só queria dizer que o Forgotten Man não é um glitch, ele é um personagem normal de Modder, mas a característica dele desaparecer depois de falar conosco ainda faz bastante sentido pro Forgotten Man de Deltarune. Por isso eu citei a parte dele sumir, porque depois que o Forgotten Man nos dá o ovo, a caixa de colisão dele desaparece, no caso, em Deltarune. Mas aonde isso nos leva? Exatamente, pessoas. O Redacted é o Forgotten Man. Beleza, mas até o próprio Matsuhei fala isso no vídeo dele. Mas o que essa informação adiciona pro vídeo? Só para refrescar sua memória, o Gaster é o responsável por basicamente permitir com que a gente veja o mundo, se mova nele e etc. Ele possui controle sobre o que temos como fazer dentro do jogo. Agora, analisando a Sala dos Ovos, você lembra quando eu disse que era estranho ninguém questionar sobre o fato de Chris desaparecer da existência do universo e voltar com o ovo e ninguém questionar? É aqui que tudo isso se conecta. Se você está ativo na comunidade de teorias, você já deve saber que o Gaster é provavelmente um esqueleto e que ele era conectado ao Sans e o Papyrus, tendo em vista como maior prova os Gaster Blasters. Sabendo disso agora, é possível concluir que o Gaster pode ser ou o pai ou mais um irmão dos esqueletos. Tendo isso em mente, junto aos poderes que o Gaster possui sobre Deltarune através do dispositivo, eu quero apresentar a vocês uma visão diferente de tudo.
Quando entramos na Sala dos Ovos, Grandpa Sammy, exatamente por ser parte da família dos esqueletos, possui a capacidade de manipular o dispositivo, assim como Gaster. Só que mesmo que por um curto período, a manipulação do Sammy é maior, ou seja, quando entramos na Sala do Ovo, na visão de Gaster, é como se continuássemos se movendo normalmente. Isso explica porque ao sair da Sala do Ovo, nós saímos em uma sala completamente diferente da qual era necessária para bugar o jogo e achar o ovo. Grandpa Sammy age como mediador, colocando uma ilusão na tela de Gaster e mostrando algo diferente ao jogador. Isso explicaria o motivo da frase dizendo que Chris nunca procurou pelos ovos. Explicaria porque ninguém questiona quando Chris supostamente desaparece da frente do Halsey, da Suzy ou da Noelle. Afinal, ele nunca saiu da frente deles. Na visão de todos, inclusive de Gaster, Chris continuou andando normalmente pelo mundo sombrio. Melhor ainda, isso explica cenas tipo aquela onde você coloca 1225 na sala de Rank B, do capítulo 3. Também explica ninguém questionar o profeta do 4º capítulo, ou perguntar sobre o ovo que recebemos dele. E também explica porque Gaster considera um problema quando conseguimos um ovo no capítulo. Caso você não saiba, basicamente no PS4 existe uma série de conquistas que você ganha só de completar o capítulo. E a descrição delas é tipo, complete o capítulo X sem problemas, que é basicamente só completar o capítulo. Mas se você completar o capítulo pegando um ovo, por algum motivo, você não ganha essa conquista. Ou seja, os ovos são um problema, afinal de contas, eles são glitches no dispositivo. E também explica porque o único capítulo que o Forgotten Man diretamente fala conosco é no capítulo 3. O próprio Forgotten Man é tão esquecido que não possui uma caixa de fala para que ele possa falar. Então no capítulo 3, ele aproveita a caixa de fala do minigame do Tena para conseguir finalmente se comunicar conosco. O Forgotten Man sempre esteve diretamente interagindo com o jogador. O diálogo falando que Chris nunca procurou por ele é exatamente por causa disso. Mas então beleza, o Forgotten Man consegue fazer tudo isso e etc. Mas o que são os ovos e qual o objetivo do Forgotten Man fazer isso? Os ovos em si eles não importam tanto para esse vídeo, mas sim o que eles revelam. Os ovos do primeiro e segundo capítulo revelam sobre glitches existentes no dispositivo. Os ovos do terceiro, quarto e quinto capítulo revelam sobre o passado de Chris. Mas há algo que eu gostaria de adicionar sobre o terceiro ovo, que é o fato de que ele também revela algo bastante interessante, mas algo que eu infelizmente vou deixar para outro momento. Não se preocupe, o momento do nosso próximo encontro não vai demorar demais para chegar. Mas então, qual é o objetivo do Forgotten Man? O que ele ganha revelando essas coisas pra gente? Simples, ele quer ajudar. Assim como ele diz na carta do Dia dos Namorados, ele quer nos ajudar a ver aquele mundo por inteiro. Afinal, ele mostra o passado de Chris, que não aparece em nenhum momento do jogo a não ser por meio do local onde encontramos os ovos. Ele mostra que aquele mundo está sendo controlado por uma lente de outra pessoa, através do dispositivo, e o mais importante de tudo, ele mostra que o dispositivo é falho. Agora, por que isso importa? Bem, isso é uma conversa que eu ainda não posso ter com você, afinal, é rude falar sobre alguém que está escutando. Então, só recapitulando tudo para você entender o ponto desse vídeo. O Forgotten Man é um membro redigido da realidade que fazia parte da família dos esqueletos. Ele ajuda o jogador, revelando coisas sobre o passado daquele mundo e mostrando que o programa por meio do qual intervimos naquela realidade é falho e é controlado por alguém, já que ele mesmo consegue se infiltrar no dispositivo de Gaster, mesmo que por um momento. E é nesse momento que entramos na Sala dos Ovos. Os ovos em si não são tão importantes para a conclusão desse vídeo. Para começo de conversa, eles nunca nem existiram. O único propósito deles é contar quantas vezes você o encontrou. Mas e se os ovos na verdade não forem só isso? Lembra que eu falei que retornaríamos em Mother? Então, em Mother 3 existe um ovo, o Ovo da Luz. Esse ovo faz parte do plot principal do jogo, onde basicamente um dos personagens do grupo de protagonistas, Duster, é responsável por recuperar e posteriormente proteger esse ovo. Duster acaba perdendo sua memória, mas relembra vagamente onde ele escondeu o ovo da última vez. Mais pra frente, Duster reencontra o ovo e ao interagir com ele, Duster recupera completamente suas memórias. E é eventualmente revelado que o Ovo da Luz guardava a memória de todas as pessoas que viviam na cidade em que o jogo se passa, revelando que no passado o mundo foi destruído por uma guerra e os cidadãos foram para a ilha principal do jogo. Após isso, o ovo foi usado para selar todas as memórias do passado daquele mundo, pois os cidadãos tinham medo que, com as memórias existentes no ovo, o ciclo de guerra iria se repetir. Então selaram as memórias do passado e decidiram recomeçar a vida do zero. Um ovo que traz memórias do passado de um mundo destruído. Soa familiar, não soa? Sem contar o fato de que Chris já possuía um save anterior ao jogador chegar naquele mundo. Agora, como isso vai se conectar com a narrativa de Deltarune? Infelizmente, nesse vídeo eu não planejo responder isso. Mas se eu tivesse que resumir bastante, quando o mundo de Deltarune for tomado pela escuridão eterna,
e o rugido acontecer, os ovos serão a solução. Aproveitando que voltamos em Mother, eu queria dizer que caso você pegue o ovo do 5º capítulo antes de enfrentar Azul e Amarelo, você consegue usar ele como evidência, e usando ele na batalha, você recebe a resposta que o momento que você irá saber sobre o que é essa evidência irá chegar. Então, esperem ansiosos pela continuação dessa teoria. Enfim, pessoas, eu acho que isso é tudo que eu tenho para falar por enquanto. Essa teoria não gira tanto em torno dos ovos, mas eu sei que muitas pessoas ainda iriam ficar insatisfeitas com o fato de eles não importarem. Assim como eu não acho que eles não importem, mas eu vou precisar de muito mais tempo para explicar isso. E esse vídeo já tá longo o suficiente. Enfim, se você chegou até esse ponto do vídeo, é provavelmente porque você gostou do que você viu. Então, por favor, se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta. Mais importante de tudo são os comentários, porque eles ajudam demais no engajamento. Eu sou um youtuber pequeno, eu tô tentando crescer como youtuber de teorias, e esse empurrãozinho de vocês ajudaria demais da conta. Então eu estou pedindo aqui, por favor, para que vocês me ajudem. E outra coisa é que, se algo ficou confuso, se você tem algo a adicionar, se você discorda, sinta-se livre para comentar. Eu leio todos os comentários. Dito isso, obrigado por você assistir até aqui, e até uma próxima.